Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Shemot, que está no livro Shemot, capítulo 2, versículo 11 até o 25. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Moisés cresceu e foi ter com seus irmãos, e viu suas pesadas tarefas. E viu um homem egípcio ferindo um homem hebreu, um de seus irmãos. Virou-se para cá e para lá, viu que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E Moisés saiu no dia seguinte, e viu dois homens hebreus brigando, e disse para o mal: Por que feres teu próximo? E o outro respondeu: Quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como fizeste com o egípcio? E Moisés temeu e disse: Então o caso já é conhecido. E o faraó ouviu sobre o ocorrido e pediu para que matassem Moisés. E Moisés fugiu da presença do faraó e foi até Midian, onde se sentou perto do poço. E o chefe de Midian tinha 7 filhas, que vieram até o poço para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram. Moisés levantou-se e as salvou e deu de beber aos seus rebanhos. E quando elas vieram de volta para seu pai Jetro, este lhe perguntou: Por que se apressaram para vir? Elas responderam: Um homem egípcio livrou-nos das mãos dos pastores e tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E Jetro disse: Onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o e que coma pão. E Moisés aceitou o convite para morar com o homem, e este lhe deu sua filha Tsípora para esposa. E tiveram um filho e o chamou de Gershom, pois disse: Peregrino tenho sido em terra estrangeira. E foi naqueles dias, e morreu o Faraó. E os filhos de Israel suspiraram e gemeram, e seus clamores subiram a Deus, e ele os ouviu. E lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e levou os filhos de Israel em conta. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato toratemet, v'ha'eu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. Moisés teve que crescer, isto é, amadurecer, para constatar que as pessoas eram seus irmãos e perceber o sofrimento delas com toda a intensidade. É uma questão de maturidade saber se colocar no lugar do outro. Moisés viu que as pessoas apanhavam e ninguém as socorria. Devia ter tomado a iniciativa de salvar seu semelhante. Não devemos ficar insensíveis ao sofrimento do próximo. Qualquer tipo de briga, mesmo aquela em que não há agressão física, provoca ferimentos, e aquele que fere o próximo é considerado mau. O homem consegue sentir e entender o próximo. O príncipe deve ser íntegro para ser respeitado, e o juiz deve ter discernimento para julgar os comportamentos. Só se deve admoestar o próximo se é capaz de se colocar no lugar dele como homem, se tem o discernimento de avaliar seus atos como juiz e se é íntegro como príncipe. Apesar de ter tido o cuidado de verificar que ninguém o observava, o fato se tornou conhecido. A única pessoa que sabia disto era o hebreu que apanhou do egípcio que foi morto por Moisés. Ele, portanto, é quem delatou Moisés, apesar deste ter-lhe salvo a vida. Não devemos esperar sigilo das pessoas desconhecidas. O poço é o local onde as pessoas se reúnem e onde há oportunidade de se ajudar mutuamente para retirar a água que é fonte de vida. Sentar-se perto do poço significa querer se entrosar com a comunidade local e proporcionar apoio a quem necessita.
O faraó simboliza a fonte do sofrimento e morte. Para fugirmos do sofrimento, devemos procurar a integração com a comunidade e ajudar o próximo, e não o isolamento. Jetro ofereceu a Moisés alimento, visto que este também forneceu alimento às suas filhas e ao rebanho. Ao retribuir o favor de alguém, devemos procurar fazê-lo de modo a proporcionar benefícios equitativos. Apesar de Moisés ter crescido e sido educado como príncipe no Egito, sabia que não era aquele o seu lugar e se solidarizava com seus conterrâneos escravos. Não devemos forçar a situação para nos adaptarmos a lugares que sabidamente não são compatíveis conosco. Quando o faraó morreu, houve uma pausa no trabalho dos escravos. Foi então que todos se juntaram em uníssono, suspiraram, gemeram e clamaram a Deus. Quando uma coletividade está unida em torno de um bom ideal, sem defecções, consegue se fortalecer e aumentar a receptividade divina para suas reivindicações. A aliança de Deus com os patriarcas estipulava que os descendentes destes seriam numerosos e teriam sua pátria em Canaã. Por mais que os filhos de Israel pecassem, Deus os libertaria do cativeiro por causa desta aliança. Às vezes somos beneficiados não por nossos méritos, mas sim pelos de nossos antepassados. Para refletir. Esforce-se para ajudar o próximo e não feri-lo de nenhuma maneira. Isso deve ser feito sem interesses outros, além de praticar o bem, sem esperar reconhecimento do beneficiado. Reconheça o bem que recebe de qualquer pessoa. Antes de admoestar seu semelhante, verifique se você é capaz de se colocar no lugar dele, se você é íntegro o suficiente para ser respeitado e se conhece todos os pormenores que fizeram ele agir desta maneira. Se você estiver sofrendo, não se isole, mas sim procure ajudar o próximo a não sofrer. Ao retribuir um favor de alguém, faça-o de modo que ele tenha pelo menos o mesmo benefício que lhe proporcionou. Se estiver em dificuldades, é aconselhável juntar-se a outros que estejam na mesma situação para orarem a Deus pela salvação comum. Não se vanglorie de ser merecedor de todo o bem que Deus lhe oferece, pois pode ser que isto ocorra devido tão somente aos méritos de seus antepassados. Para exercitar, ajude alguém que esteja passando pelas mesmas dificuldades que você atualmente. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!